Oi, gente, eu sou a Yara e vim falar um pouquinho sobre o meu trabalho que eu e minha equipe fizemos para a disciplina de anatomia cabeça e pescoço. Ficamos com os 3 primeiros pares de nervos cranianos, o olfatório, o óptico e o oculomotor. A equipe é formada pela Arielle, pela Flávia, Franciane, eu, Yara e a Larissa de Souza. E cada de nós vai falar um pouquinho sobre determinados pares de nervo. O nervo olfatório é o primeiro dos 12 pares de nervos cranianos. Ele transporta apenas informações sensoriais, nesse caso, o olfato. Ele origina da mucosa olfatória localizada no terço superior da cavidade nasal. As células olfatórias são neurônios bipolares que possuem prolongamentos, sendo eles periférico e central, que atravessam a lâmina cribiforme do osso etmoide. Eles fazem sinapse com células mortais e formam o bulbo olfatório. Os axônios das células mitrais irão formar o trato olfatório, onde eles serão divididos e terão como destino o córtex olfatório primário e a estria olfatória medial. Alguns dos fatos importantes sobre os nervos e as vias olfatórias, As células olfativas são células receptoras olfativas, células de sustentação e células basais. O nervo olfatório é formado por coleções de axônios de células receptoras olfativas que passam através da placa cribiforme para o teto da cavidade nasal. O bulbo olfatório é a estação de retrotransmissão das vias olfatórias e contém glômerulos olfativos. O trato olfatório são axônios dos neurônios de transmissões olfativas. As estrias olfatórias são divisões mediais e laterais do trato olfatório. O córtex olfativo são o córtex piriforme, a amígdala e o córtex entorrinal. O destino é o córtex órbito-frontal. Vimos um pouquinho como o nervo olfatório é formado e as suas funções. Agora vamos ver as desordens na sua função. Apesar de ser um nervo completamente importante e eficiente, acontece sim algumas desordens. Na função olfativa podemos ter a hiposmia, diminuição parcial da acuidade olfativa, ou anosmia, perca da acuidade olfativa. Ambos podem ser causados por alterações tróficas da mucosa nasal, doenças genéticas do desenvolvimento, tóxicas e metabólicas, Alzheimer e Parkinson. Também temos a anosmia específica. É o fenômeno quando pessoas não conseguem distinguir um cheiro de uma classe de aroma. Tem a hiperosmia, o aumento da acuidade olfativa pode ser provocado por meningite, enxaqueca e uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, que posteriormente pode acarretar perda temporária ou permanente do olfato. Já a parosmia é a distorção de odor presente provocada por alterações corticais devido a traumas cranianos, principalmente na região do úncus. E também temos alucinações olfativas, é a percepção de odor que apenas o paciente pode sentir provocado por desordens no lobo temporal, como crises epiléticas na região do úncus, esquizofrenia e depressão. Certo? E aí vamos para o próximo nervo. Olá, meu nome é Flávio, vou falar sobre o nervo óptico, que faz parte dos 12 pares cranianos presentes no cérebro humano. Sua função é sensorial, sendo responsável pela visão. Tem como função receber informações vindas dos cones e bastonetes da retina. Assim, os comandos e impulsos nervosos são enviados da nossa retina para o nosso córtex. Desta forma, o cérebro humano capta cor, forma, tamanho, distâncias e noções de espaço. É constituído por um grosso feixe de fibras nervosas que se originam na retina, emergem próximo ao polo posterior de cada bulbo ocular, penetrando no crânio pelo canal óptico. Cada nervo óptico une-se com o do lado oposto, formando o quiasma óptico, onde há cruzamento parcial de suas fibras, as quais continuam no tracto óptico até o corpo geniculado lateral. O nervo óptico é um nervo exclusivamente sensitivo, cujas fibras conduzem impulsos visuais, classificando-se como aferentes somáticas especiais. É composto de aproximadamente 1 milhão de axônios mielinizados das células ganglionares da retina.
Doenças do nervo óptico. A papiledema é o termo utilizado para designar o edema do nervo óptico secundário à hipertensão intracraniana. O inchaço geralmente é bilateral e pode ocorrer em um período de horas a semanas. A neurite óptica é a inflamação do nervo óptico em que o paciente apresenta perda total ou parcial da visão e dor à movimentação ocular. Neuropatia óptica isquêmica representa o infarto do nervo óptico, se caracteriza por perda súbita e edema de disco óptico. Glaucoma pode ser congênito, que atinge bebês logo que nascem nos primeiros anos de vida, secundário, e se desenvolve em decorrência de catarata, uveites e usos excessivos de medicamentos à base de corticoides, agudo, que pode causar perda visual irreversível e em curto intervalo de tempo, ou então primário, que é o tipo mais comum. Costuma ser assintomático, pode levar até anos que cause alguma deficiência visual. O glaucoma é causado principalmente pela elevação da pressão intraocular, que provoca lesões do nervo óptico e, como consequência, comprometimento visual. O nervo óptico também pode ser afetado por doenças oculares como a uveites. Uveites é uma doença inflamatória que pode comprometer totalmente a úvea ou uma de suas partes, como a íris, corpo ciliar e coroide. As principais causas são pelo uso de drogas, medicamentos como o ibutamol e a insoniazida e por doenças sistêmicas como a diabetes. Sou Franciane e vou falar sobre o nervo oculomotor. Ele é o terceiro par do nervo craniano, sendo ele motor e responsável pela maior parte da movimentação ocular, como também da movimentação da pálpebra, exceto para o músculo reto lateral, que será inervado pelo nervo abducente, e do músculo oblíquo superior, que é inervado pelo nervo tronclear. A função do nervo oculomotor é levar a inervação motora para vários músculos extraoculares, como o levantador da pálpebra superior, do músculo oblíquo superior, músculo reto superior, músculo reto inferior e o músculo reto medial. Leva ainda a inervação parasimpática para o músculo esfíncter da pupila, que vai acomodar o cristalino, e também inerva o músculo ciliar, que constringe a pupila. Em resumo, suas principais funções são elevar a pálpebra superior, mover o globo ocular para cima, para baixo e medialmente, constringir a pupila e acomodar o cristalino. O nervo oculomotor sai da cavidade craniana pela fissura orbitária superior para entrar na órbita, e suas fibras terminam nos músculos extraoculares. Logo, seu trajeto sairá pela fissura orbitária superior, passa pelo músculo elevador da pálpebra superior, pelo músculo reto superior, o músculo reto inferior, pelo músculo reto medial e pelo músculo oblíquo inferior. Eu me chamo Larissa e vou dar continuidade ao que a Franciane já começou sobre o nervo oculomotor. Bom, o nervo oculomotor é um nervo eferente motor, tanto somático quanto visceral. Isso quer dizer que ele tem 2 núcleos e contém 2 tipos de fibras eferentes. As viscerais representam a pupila e o cristalino, onde não podemos controlar. Já a parte somática refere-se àqueles que podemos controlar, como os movimentos do globo ocular. Ele se divide em 2 ramos, o superior, que inerva a parte voluntária do músculo elevador da pálpebra. Já a parte involuntária está sob o controle simpático das fibras de Müller e do músculo reto superior. Já o ramo inferior inerva os músculos reto medial, músculo reto inferior e o músculo oblíquo inferior. E vou citar também alguns distúrbios que ocorrem no nervo oculomotor. A ptose palpebral, que é uma queda da pálpebra superior que passa a recobrir uma parte maior da córnea e às vezes da pupila. Ela é causada por alterações no músculo que eleva a pálpebra ou por problemas neurológicos, que eu vou mostrar aqui para vocês como fica aqui a ptose palpebral. E vou citar também mais um
distúrbio, né, que é o estrabismo. O estrabismo não é uma doença, mas um distúrbio visual. É o desvio de um olho em relação ao outro. E, como eu vou mostrar para vocês, existem vários tipos de estrabismo. A ortotropia, que é o normal. Como todo mundo vê, tá vendo aí, tá tudo ok. A esotropia, ela corresponde ao estrabismo convergente, um olho desvia-se para dentro, como tá representado aí. E a esotropia com X, ela corresponde ao estrabismo divergente, o olho desvia-se para fora, como vocês também estão vendo. E a hipertropia corresponde a uma posição alta, o olhar desvia-se para cima, como também está representado aí. E a hipotropia corresponde a uma posição baixa, onde o olho desvia-se para baixo. E tá aí. Esses são os tipos de estrabismo que existem. E mais um distúrbio, que é a diplopia. A diplopia é conhecida também como a visão dupla, quando a pessoa enxerga os objetos duplicados. E é normalmente associado a alterações da musculatura ocular extrínseca.